Sou eu? Obrigada. Obrigada. Vai dar aula pra gente hoje. Bem-vinda, eles Obrigada. são seus até às 9h35. Mais conhecido como 55 minutos só de você. Tá bom, vamos ver se dá. 9h35. Tá bom. Eu te dou mais 5 minutos de flor. Não, tá bom. Não é tão comprida a aula. Por favor, tira aqui o microfone. Peraí, tem que botar o microfone. Já pus. Não, aqui são dois. Porque tem a turma que assiste online. Pode. São dois? São. Tá bom. Tá. Então, boa noite a todos. Tô sentindo falta do Gustavo aí, que é o... Todos nós sentimos a falta do Gustavo. Tudo bem, gente? Tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Por coincidência, gente, a aula de hoje é sobre uma caravana também. Coincidência? Como é que pode? Como é que pode isso? Como assim? É uma caravana também que Jesus fez. Vocês já leram o Redentor? Quem leu o livro aí? Nossa, muito bem. Então, por coincidência, assim, uma coincidência, nossa aula vai falar sobre uma caravana que Jesus fez, tá bom? Então, vamos lá. É um prazer grande estar aqui. Vocês já sabem que eu sou velha da casa também. Ela falou que ela tem idade, eu também tenho idade. E aí caminha a humanidade. Tá todo mundo escutando? Se eu começar a falar baixo, vocês pedem para falar mais alto, tá bom? Eu queria primeiro perguntar uma coisa que eu sempre pergunto. O que foi a aula passada? Não foi revisão? Não. O que foi a aula passada? Foi o Quadro. De discípulos. Então vamos lá. São 12 que ficaram no final, não é isso? Então vamos lá, vamos ver se vocês... Eu não sei o nome deles. Eu só sei do João. Que era o mais amado, não é isso? Então vai lá. João. Paulo não. Pedro. Mateus e Levi não mesmo? Você pode mudar dois nomes. Mateus e Levi é o mesmo, não é? Outro. Só tem 3 até agora, gente, pelo amor de Deus. E a 2 Judas. Dois Judas. E tinha 2 Tiagos. Que mais? Tinha o Natanael. Que mais, gente? Não sai, não, gente. O André. E ainda falta pra caramba. Natanael. Mateus é o Levi, é o mesmo. Tiago, já falei os 2. Tá faltando aí. O Zelote, nós já falamos, o Zelote lá. O Simão. Tá bom. Felipe, muito bem. Então tá. Então a gente já aprendeu que eram 500, depois ficaram 72 e no finalzinho os 12, né? Tudo bem? Isso foi a aula passada. Na sequência, Jesus os consagra. Chegou aí? Não. Chegou, o que é isso? Consagração. Ele transmite poderes para esses 12, para que eles façam o quê? Curas. Ele fala, de hoje em diante vocês vão curar, vocês vão pregar, espalhar a palavra de Deus, como eu faço, né? E eles, assim, meio que foi uma aula chocante lá, não sei, talvez um intensivão, e eles conseguiram dali para frente
fazer curas, fazer as pregações, explicar as palavras do Evangelho, né, de Jesus. Aí já vai outra parte. O sagrado dividiu em grupos de 2. Então, na sequência, ele pega aí, divide grupos. Vocês 2 vão para lá, vocês 2 vão para cá, vocês 2 vão para lá, vocês 3 vão para lá. Ele pega e faz isso, né? Indicando a direção que cada grupinho desse ia seguir. E assim eles fazem e ficam 3 meses ausentes da presença de Jesus. Eu vou, como é que fala? Dar spoiler, né? Que o pessoal fala. Eu vou contar o fim do filme. Vocês sabem que no final da escola vocês vão ficar 3 meses longe do ambiente da escola? Mistério. Imagina a cabeça deles, eles ficaram 3 meses longe de Jesus. Como vocês acham que eles se sentiram? 3 meses longe do mestre. Mas por isso saindo caravana procurando as curas, eu acho que não foi tanto assim saudades, né? Porque eles estavam demonstrando o poder, compartilhando esse poder também. Então eu acho que foi uma hora que o aluno colocou em prática o que ele aprendeu. Né? Então eu acho que o que pode acontecer é uma parte ansiosa de voltar para contar. Mas a sustentação, acredito que foi forte. O tempo para a espiritualidade é diferente do nosso, né? Se você ficar 3 meses sem fazer nada, realmente é uma eternidade, né? Mas imagina eles pregando, se expondo, fazendo curas, que até então eles não tinham conseguido fazer. Foi um tempo bem despendido, né? Então eles aproveitaram bastante. Talvez não tenham sentido saudade do mestre, mas falta, né, de partilhar as coisas. Não tinha WhatsApp, né? Né, Cássia? Não tinha, né, WhatsApp, né? Não tinha. E-mail, telefone, celular, não tinha nada para falar como é que tá aí, mostra aí como é que tá, né? Então eles ficaram 3 meses afastados, em duplas, em trios, e assim voltaram depois a se reunir com Jesus. O que vocês acham? Foi bom para eles, para os discípulos? Isso daí? Foi, né? Foi um treinamento também, né? E de volta então em Betsaida, eles conversam, tal. Jesus prepara aquele sermão da montanha famoso, né? Vocês já perceberam que o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos são o Sermão da Montanha? Vocês já perceberam isso, não? O nome dos capítulos? Não é isso? Quando vocês pegarem o Evangelho, dá uma olhada no índice. Então, cada capítulo é um pedaço do Sermão da Montanha, tá? De tão importante que foi esse sermão, né? Então dizem assim, que se jogasse tudo fora e ficasse o Sermão da Montanha e o Pai Nosso, estava tudo salvo, né? Porque muita coisa se perdeu. A gente não tem acesso a tudo que Jesus falou, ou que os discípulos viveram, né? Porque são fragmentos de coisas que foram escritas na época de Jesus e depois de muitos anos também, né? Então, eles vão para o Sermão da Montanha. E o que acontece no Sermão da Montanha? O que acontece assim de espantoso? Fora o sermão, né? Multiplicação dos pães e peixes. Então, aquela população toda, aquela gente toda, milhares de pessoas, tem lugar que está escrito que tinha 4.000, tem lugar que está escrito que tinha 5.000 pessoas no Sermão da Montanha. Milhares de pessoas vindo de regiões distantes, que
não falavam a mesma língua, que eram várias influências ali naquela região, várias invasões, guerras, misturas de raças e culturas ali. Então, gente que vinha de longe para esse sermão, chegava ali e entendia o que Jesus falava, gente. Sem tradutor automático, né, que a gente tem hoje, sem tradução automática, sem microfone, alto-falante, eles escutavam, então era um fenômeno também. Tudo foi muito fenomenal, muito espantoso nesse Sermão da Montanha, inclusive o milagre da multiplicação de pães e peixes, que foi o que? Foi presenciado por milhares de pessoas. Antes disso, já tinha ocorrido um milagre, que foi um dos primeiros milagres de Jesus, né? Que foi a transformação da água no vinho. Vocês lembram desse milagre? Passou no The Chosen, não percam, um bárbaro. Aí no The Chosen, gente, foi muito bacana. Por quê? Jesus não queria fazer o milagre, ali dá a entender que ele não queria, né? Não estava preparado ainda para aquilo. E a Maria fala assim, a Maria lá, a Cris, né, fala, e quando que vai chegar a hora então? Então meio que ela pressiona a ele a se mostrar como um enviado de Deus, como um missionário, né? E ele faz a multiplicação do vinho, da água no vinho, e foi muito impactante, né? E presenciado por dezenas de pessoas, tal. Então, a partir dali, ele começa a ser muito observado e começa a vida pública dele, né? Como Messias, como um santo homem, como uma pessoa que fazia curas, fazia milagres acontecerem. E a coisa foi ficando apertada para o lado dele, porque o povo falava assim, esse homem que seja o nosso rei, ele nos dá o alimento espiritual e nos dá também um alimento material. Quem é melhor para o rei dos pobres como nós? Então eles queriam um grande Messias, alguém que livrasse da opressão romana e também que desse o alimento para eles. Imagina, o homem faz multiplicar pão e peixe, né? Transformar água em vinho. Quem melhor para nós, né? Então eles olhavam Jesus como o salvador da pátria ali para eles, né? E assim foi. Eles queriam que Jesus assumisse um posto de governança, de liderança política ali naquela região, que era dominada pelos romanos, né? E também pelo clero judaico e tal. Bom, o que aconteceu depois desse milagre? As autoridades daquela região vão até Jesus e pedem para que ele se afaste dali, porque viria, claro, uma pressão das autoridades, dos romanos, que aquele homem estava causando muito tumulto, né? Então vai até Jesus e pedem que ele se afaste. E assim ele faz. Sai daqui que aqui você incomoda. Também nessa série, The Chosen mostra bem isso, que ele meio que, o pessoal fala, a sua presença atrai muito os olhos dos romanos e do sinédrio, do sumo sacerdote, dos fariseus, Bom, então Jesus resolve dar um tempo. Como que foi esse dar um tempo? Trabalhando, claro, né? Ele não ia dar um tempo descansando na rede, né? Tinha rede lá? No tapete, na esteira. Ele não ia dar um tempo dormindo na esteira, certo? Então, ele propõe um trabalho para os seus seguidores ali, para os discípulos. O que ele propõe? Vamos caminhar, vamos sair daqui
e vamos fazer uma excursão. Essa excursão que eu estou falando que é uma caravana, tá? A gente chama aqui de caravana. Lá ele chamou de excursão, no livro nosso fala excursão. Excursão ao estrangeiro. Porque ele sai ali daquele pedaço, daquela área que eles eram mais conhecidos ali e partem para o estrangeiro. Vão para o norte, assim, para cima. O norte que ficava Itureia, não sei o que, não sei o que. Vocês já lembram do livro aí? Tem, né? Que eram os fenícios. Quem que eram os fenícios? No meu tempo, que ela falou que ela é meio idosinha, também sou idosinha, a sessão da tarde tinha aqueles barcos dos fenícios, aqueles barcos que tem uma carranca na frente, que tinha os remadores. Vocês lembram desses filmes antigos? Das galeras e tal? Isso. Eles construíam grandes barcos, percorriam todo aquele mar Mediterrâneo, né, que fala? Aquele mar, fazendo comércio. Então eles eram muito ricos. Construtores civil também, poderosos, construíam grandes templos, tal. O grande templo foi construído pelos fenícios, né? Templos, construções civil, construção naval de barco e comércio de especiarias, riquezas, enfim, eles eram muito ricos, adiantados assim na tecnologia, né, de construção e tal, mas mão de obra total deles qual que era? Escrava. Então, naquele tempo não tinha, como é que chama? INSS, os trabalhistas, eles sequestravam pessoas, né? Sequestravam, é um pouco diferente, não sei dizer bem como é que é a diferença, mas era um pouco diferente eles dominavam regiões e aquelas pessoas saqueavam todos os bens dos povoados e as pessoas inclusive, né? Ou sequestravam pessoas e levavam para a escravidão, né? Um pouco diferente da escravidão negra, eu não sei dizer bem, mas era um pouco diferente. Era uma prática que eles... Era mais... fala, bárbara. Não sei. Não sei. Toda a escravidão é bárbara, mas essa daí era um pouco diferente e eles tinham essa prática e construíam grande riqueza com essa mão de obra escrava, né? E assim eles foram pela estrada das caravanas. Ele não escolheu passar por lugares tranquilos, ele foi indo sem temer. Você acha que Jesus tinha medo de alguma coisa? Não tinha nada a temer. Vamos. Vocês acham que Jesus sabia o que ele ia encontrar quando eles fossem lá para Fenícia lá? Sabia? Deixa eu ver seu nome. Benedito. Porque ele sabia tudo, né? Como? Ele sabia exatamente o que ele queria, né? Ele ia em busca daquilo que ele queria. Ele não ia... Ele não fazia... Não jogava a conversa fora, né? Espírito elevado não joga a conversa fora. É bom a gente saber disso. Estava à frente de qualquer situação, né? Isso. Não tem incômodo, não tem coisas externas que atinjam um espírito elevado, como Jesus principalmente, né? Nós qualquer coisinha, vento um pouquinho mais forte, tô com tosse, ventou, não é assim? Ou alguém falou alguma coisa que eu não gostei, estou deprimida porque fulano me ofendeu, não é isso? Eu sou assim, né, pelo menos, não sei vocês. Assim, tudo me afeta, né? Se tá calor é porque tá calor, se tá frio é porque tá frio, se a pessoa foi muito gentil, eu acho que aquela pessoa não é verdadeira, ela é meio, como é que fala? Falsa. Se a pessoa chora é porque a pessoa chorou, se tratou bem, tá querendo alguma coisa de mim, se tratou mal, ele me ofendeu, tudo nos afeta. Os espíritos elevados, principalmente como na hierarquia de Jesus, ele não tinha nada a temer, porque tinha consciência plena dele e de tudo que acontece.
né? E assim ele vai lá para cima, né? E começa a mostrar para os discípulos o que estava acontecendo ali, né? Ele vai para as cidades praianas, ali no norte, oeste, noroeste, Sido e Tiro, que está no Evangelho que a gente vê. Então, nessas cidades, ele encontra mais escravos. Vejam bem, em nenhum momento ele apontou o dedo para os opressores. Ele apenas mostrou, né? Mostrou aquela realidade. Em nenhum momento ele falou, olha, não façam isso. Em nenhum momento se rebelou, nada disso. Ele só mostrou a situação que aquele pessoal vivia, né? Sem julgamento. Nós vamos para a caravana sem julgamento. Depois a Cássia, o pessoal vai explicar para vocês como vocês vão se comportar na caravana. Caravana é bárbara, é um aprendizado muito legal para a nossa vida. Se eu puder falar 1 minuto ou mais para vocês, foi uma das experiências mais fortes que eu tive na minha vida. Eu fiz durante acho que uns 13 anos caravana. Eu fiz antes de ir para a escola, durante a escola, e depois da escola eu fiz com aquele cara que você falou aí, com o Cleomar. Nós fomos muitos anos para Inhocuné e fazia caravana lá, eu e mais uma companheira, o Cleomar e mais um companheiro, que é o Paulo. A gente ia num carro só, tudo apertadinho, e a Lívia e o Felipe levavam comida para as crianças. A gente fazia a evangelização infantil para mais de 100 crianças. 2, baixinhas assim que nem eu. Minha companheira também era baixinha. Como é que a gente dava aula para 100 crianças? Tudo misturado. A gente fazia isso enquanto os adultos iam nas casas. Bom, aí a gente usava um salão de um padre. Tinha um padre lá da comunidade que deixava a gente usar o salão. Um mês, né, porque era mensal. Um mês a gente sabe essa história ou não? Não, você está falando é o que ele, a gente ama ver. A coisa mais importante da nossa história foi um mês nós voltamos lá e o padre tinha mudado, porque o padre é profissão, eles aposentam. A gente acha que não, né? Mas padre muda de paróquia, aposenta. Não era o mesmo padre mais. E o padre novo falou, quê? Como assim? Vocês são espírita? Não vou emprestar nada de chave para vocês. A gente só pegava a chave do salão e ia para o salão do padre. Olha só que folga. E o Cleomar procurando lugar ali para fazer o centro. Todo mês a mesma coisa. Ele saía ali, papapá, não sei o quê, não sei o quê. Porque era beirada do córrego, não tinha documento. Não tinha documento, era tudo invasão. Então a gente não conseguia comprar nada ali, né? Tudo invasão. Bom, aí o padre novo não deu a chave. Então daquele dia em diante, aí ele se motivou mais, né? Que ele era o mais velho, era o mais abonado, tal. Então ele ia atrás dessas coisas. A gente só ficava dando aulinha para as crianças. E daí montou o centro lá do Inhocuné, que está lá, tem uma escola, não sei se agora tem colégio, mas era nível fundamental, uma escola... Hã? Tem aqui e aqui. São dois. O Inhocuné? Ah, tá. Então, tem uma escola para criança tal, tem a creche, não sei o quê, é muito legal. Bom, e veio de algumas pessoas daqui, né? Algumas pessoas daqui. E isso foi fruto de uma caravana. Mas não foi uma turma, foram várias turmas sucessivas que exploraram a mesma região. Ok? Então é bem bacana isso. E eu era bem novinha, né? Era da mocidade. E depois fiz a 4ª turma aqui, fiz a escola e fiz essa caravana com a 4ª turma. Então é bem bacana,
porque é uma experiência para nós. Se aquele que a gente visitar se beneficiar, ótimo, maravilha, um duplo efeito, mas pense em você, no seu crescimento interior, entendeu? Levar uma portada na cara, não conheço mesmo esse povo, para mim tanto faz. Levar 2 portadas na cara, tanto faz, mas uma pessoa vai abrir a porta para nós. Então essa pessoa é nosso, nós vamos nos beneficiar com esse relacionamento, nós vamos crescer, né? Então é bem bacana para desenvolver esse lado nosso de tirar o orgulho da frente, abrir o coração para o outro, é bem bacana. Como eu tive essa sorte, eu sempre tive muita sorte, então para mim foi uma bênção, né? A bênção dos céus, né? E eu tive muita sorte na minha vida, graças a Deus. Assim, eu não posso me queixar sempre, pessoas me protegeram muito, me abençoaram muito, me envolveram muito, e essa parte da caravana foi bárbara, foi maravilhosa. Entrar numa casa de terra, de chão batido, e depois de alguns anos você vê aquela pessoa bem instalada, né? Milagres vão acontecer, não vai ser água no vinho, mas aquele que está procurando emprego vai conseguir, aquele que está doente vai se curar. Não por nosso mérito, por mérito da própria pessoa, pela interferência do plano espiritual, intervenção do plano espiritual. A gente só vai ser um intermediário nisso. Então a gente vai ver milagres acontecendo, a gente vai meio que imitar aí os discípulos de Jesus. Vai ser muito legal. Bom, aí eles vão lá para Tiro e Sidom, onde as pessoas valiam menos que os animais. Então eles usavam as pessoas. Era mais barato pôr uma pessoa para carregar pedra do que ter um boizinho para carregar as pedras em cima. Resumindo a história, tá? E daí eles vão, ali tem a indústria tá no nosso livro, a indústria da púrpura, tecidos de púrpura. O que é isso? Eles pescavam o caramujo no mar. Ela já está contando o processo. Tá valendo. Eles pegavam o caramujo no mar, depois tiravam a tinta para tingir. Deixavam as pessoas lá até morrer. Não, mas eu perguntei o que é tecido de púrpura. É a tinta, né, que eles tingem. Isso. O judeu daquela região, eles usavam um tecido meio que natural, assim, de algodão, linho. E qual que é a cor do algodão do linho? É assim, é um begezinho, um branco, né, marrom. Então, para dar uma certa cor, eles às vezes trançavam faziam o tiara assim, um fio mais escuro, um fio mais claro. Então, por exemplo, uma lista, um xadrezinho, era o máximo que eles conseguiam. Com esse pigmento, não tinha pigmento, não tinha indústria naquela época de pigmento, era um pigmento natural extraído dos caramujos do mar. Tá? Então, por exemplo, vermelho, azul, cores fortes assim, não tinha na natureza para atingir os tecidos. Então isso era muito caro, um tecido caro. Se a gente vê lá a sessão da tarde, os filmes, são os mantos, as cortinas, os mantos reais, a roupa dos reis, tudo brilhante. Lá tem um brilho forte, uma cor forte, o vermelho. São pigmentos que eram muito caros. E daí eles mergulhavam esse tecido de linho, de algodão, e tingiam com essa coisa brilhante, forte, né? Um pigmento forte. Então os escravos iam para o mar, pegavam os caramujos com a rede, traziam para a praia, levavam para o moinho. O moinho também era tocado por pessoas. Veja bem, era mais barato manter um escravo do que um animal. Eles furavam os olhos dos escravos, para os escravos não fugirem, e também porque se você experimenta ficar andando em círculo, ataca labirintite,
pessoa não aguenta. Mas se a pessoa não enxerga, a pessoa fica a vida toda andando em círculo. Eles faziam isso até a pessoa sentir mal, jogava para morrer, sem alimentar. Nem alimento dava. Aí aquilo lá fervia e tingia os tecidos. Quando a pessoa entrava em contato com aquele material, vinha também a peste. Estava fadado à morte. Ficava que nem monstro, tudo manchado, porque andava nu, não tinha roupa quase. Aquilo pregava na pele, assim, impregnava a pele, a pessoa ficava um monstro. Então eles, imagina Jesus e os discípulos vendo isso, né? Pessoas que pareciam monstros, manchadas e já sabiam que iam morrer, né? Aí eles colocavam em varais assim, varais ou varal? Varais, assim, para secar. Nessa cena, estão os discípulos. Entre os discípulos, quem que era o mais novinho? Aula passada. Quem que era o mais novinho? O mais amado? João, era o mais novinho. Era o xodózinho do grupo lá, né? O João estava ali também vendo essa cena. Aí, na década de 80, veio um filme do Zé Firelli, Jesus de Nazaré, muito lindo, que o Jesus é lindo, a Maria é a Julieta, é linda aquela atriz lá, Olivia não sei o que das quantas. Olivia, Bárbara. Aí, o Francisco, quem que é o Francisco? Na encarnação da época de Jesus? O João Evangelista. O São Francisco é a encarnação do João Evangelista. Então, no filme mostra, o pai do Francisco era também fabricante de tecidos de púrpura, tecidos caros. No filme mostra, procurem ver esse filme. O Francisco desce, que é um sobrado, e lá embaixo é a fábrica de tecidos do pai. Ele era um comerciante rico, tal, porque isso daí dá muito dinheiro. Desce e vê aqueles varais assim, e as pessoas manchadas. E ele vai olhando assim, aquelas pessoas fogem dele, né? Porque é a primeira vez que ele tinha descido lá na fábrica. Então ele vai olhando assim, aqueles monstros, tudo manchado. E dali ele surta, o São Francisco. Ele surta, sobe para casa, arranca até a roupa, fala que não quer nada do pai. Ele muda. Então, na minha cabeça, assim, eu falei, ele viu a mesma cena que ele viu com Jesus? Será que ele surtou por causa disso? Foi tão forte essa lembrança que ele teve? Mas foi no filme, né, gente? A gente não sabe. Aí, na minha cabeça é isso. O mesmo João viu a mesma cena, pessoas sendo exploradas, sendo trabalho forçado, praticamente trabalho escravo, na idade, no ano 1200, lá dos senhores lá daquelas terras, eram praticamente escravos, né? Então ele viu a mesma cena se repetindo, ele surta. Na minha cabeça é porque ele viu as mesmas pessoas fazendo o mesmo trabalho, se manchando com tinta e morrendo ali, de fome, de peste, de frio, de doença. E ele salva a igreja. A atitude de São Francisco salva a igreja, o cristianismo. Bom, então fiz um parênteses de um filme, certo? Não gostaram, né? Não viram graça nenhuma. Eu achei bárbaro, porque para mim, a hora que eu vi isso, eu falei assim, é o João, ele viu a mesma cena lá com Jesus, agora ele está vendo na época dele. E assim ele salva a igreja, salva o cristianismo. Bom, a mesma coisa acontecia nas fábricas de vidro, de metal. A fábrica de vidro, gente, vocês já viram? O que é o vidro? É sílica, areia, que é submetida a uma alta temperatura, não sei quantos graus, 1000 graus, 2000 graus, sei lá, uma alta temperatura, aquilo derrete
E eles botavam as crianças para soprar o vidro, porque o pulmãozinho é mais forte. Imagina, botar a criança para soprar o vidro, sem proteção nenhuma. E hoje em dia, existe, por exemplo, acho que ainda existe salário maior para quem trabalha em local insalubre, insalubridade, periculosidade, essas coisas assim. Lá não, era quente, era perigoso, não ganhava nada e morria de fome. Tá? Tudo bem? A mesma coisa os metais, eles eram, não tinha proteção nenhuma, era alta temperatura, muito difícil. E quando eles deixavam de produzir, eles simplesmente eram tirados das fábricas e deixados morrer, porque não ia alimentar um escravo que não produzisse. Tá? Os escravos, eles eram selecionados por especialidade. Então tinha os escravos mais finos para a luta, aí esses recebiam, por exemplo, proteína, os que iam lutar. Aqueles que iam morrer não recebiam nada. Vai alimentar para quê? Né? Então, assim, era de acordo com o trabalho, era a alimentação que recebia. Bom, aí eles foram indo, passaram por regiões que tinha... se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou falando muito, né? Falei demais. O tempo está passando. Tinha, assim, por exemplo, sacrifícios, né? Os deuses precisavam de oferendas para abençoar aquelas regiões. Então, por exemplo, a família tinha uma criança, um adolescente. A mãe tinha que alimentar bem aquela criança para os deuses. Se os deuses escolhessem aquela criança, para receber aquela criança como uma oferenda. Então, a mãe tinha que ter alegria, não podia chorar. Se Deus escolhesse o filho dela, aquela criança mais bonita era para oferecer em sacrifício para que aquilo rendesse boas colheitas, fartura para aquela região. Porque se os deuses rejeitassem, cairia o quê? Em desgraça toda aquela população. Então, eles vão passando e vão vendo tudo isso. Imagina, se Jesus criticava o sacrifício de animais, imagina de gente. Né? Lá no templo não sacrificava os animais? Ou as oferendas não eram os animais? Imagina aí que eram até pessoas, né? E anos depois, quem passa por essa região? Aí sim, o Paulo passa pelas mesmas regiões, os mesmos sacrifícios, aqueles mesmos cultos de sacrifício e tal. Tá? Quando essa visão ficou assim insuportável, eles começaram a voltar. Como já foi dito, Jesus não jogou conversa fora, ele só queria mostrar, né, o que acontecia fora daquele ambiente dos judeus, né, fora daquele ambiente, que seria para aquela população que todos deveriam pregar, para a humanidade, para todos. Ele queria mostrar tudo a volta. Né? Ele estava preparando os discípulos ali. Ele sabia que o fim estava próximo. Ele não teria muito tempo, né? Que ele não ia ficar ali para sempre. Então ele tinha que formar esse grupo para divulgar os ensinamentos, dar continuidade aos ensinamentos, né? Da Boa Nova. E assim vai. Quando eles estão voltando para Galileia, eles param para orar. Isso daí eu acho também interessante, porque a gente imagina Jesus um super-homem, um santo, né? Pelo menos um santo que não precisa de repor energia. E em vários lugares está escrito que Jesus, no final do dia, parava para orar, para repor as energias, né? E eles param ali perto do Monte Tabor para orar. Jesus não leva com ele todos, ele leva só 3. Quem lê o livro, quais os 3 que ele leva? Nós estamos falando dos discípulos.
Ai, pode colar aí, pode abrir, pode colar. Hã? Não, Batista não, Batista era o primo dele. O João, o evangelista, queridinho, mais amado, mais menininho. João, o evangelista, o Tiago e o Pedro. Esses três vão com Jesus para orar. Eu falo sempre assim, que Jesus, ele tinha que se refazer, porque as pessoas falam assim, que Jesus, por exemplo, não sentia dor, que o corpo dele era diferente. Não, senão a reencarnação dele seria uma farsa, né? Se ele não sentisse dor, não sentisse cansaço, não sentisse fome, seria uma farsa ele ter reencarnado, né? O corpo dele era diferente. Ele não sofreu na cruz, ele não sentia fome. Como assim? Né? Então, no final do dia, ele parava para orar e para se refazer. Imagina o tempo todo a pessoa doando energia para multidões, precisava de um descanso e também de ligação com o alto, né? Então, nesse filme também do The Chosen, muitas vezes ele fala que ele precisa ficar sozinho, que ele precisa se afastar um pouco daquela confusão para pensar, talvez, ou para entrar em contato com o plano maior, né? E assim ele vai. Sobe esse monte, né? Os outros ficam ali na base do monte, e esses 4 sobem, e lá houve a transfiguração. O que é transfiguração? O que é? Falar, a pessoa está transfigurada. Geralmente é que a pessoa está com muita raiva, né? Fica transfigurada. Não é o caso de Jesus. A pessoa se transfigurou. O que significa isso? Ele se tornou um espírito que ele estava encarnado. Saiu o espírito, ficou o sol. Não, uma pessoa qualquer, se está transfigurada. Mudou de aparência. Ela ficou tão assim transfigurada que ficou irreconhecível. Então Jesus transfigurou-se. Por que transfigurou-se? Porque no Evangelho relata que foi uma luz intensa que eles nem conseguiam enxergar de tanta luz, né? Então a gente fica pensando, como que foi isso? Como transfigurou-se? Né? Eles não reconheciam a Jesus. Será que Jesus se mostrou no perispírito? Quem ele era em perispírito? Como era Jesus? Pura luz? Não se sabe. Ele transfigurou-se, ele ficou irreconhecível, né? Como que era um judeu lá de Nazaré, né? Que nasceu em Nazaré? Nazaré? Da Galileia lá daquela época. Eu sempre falo, 1,70 m? Eles falam que não, que o Santo Sudário traz uma figuração, mas eles falam que a imagem que a gente vê pode ser diferente. Pode ser diferente, a gente não sabe. Não estou falando nem de cor, né? Porque provavelmente ele era mais moreno. Eu estou falando de altura, tal, de corpo. Como que era isso? Um espírito que era imenso. Fala que Jesus abraça a terra. Aqui está a terra. Aqui está a terra. Se eu consigo, a minha aura abraça a terra. Olha lá, isso. É porque a aura dele é o dobro da terra, o dobro do diâmetro da terra. Um espírito gigante. Aí ele vai condensado, comprimido num corpo de 1,70 m. Ele sofria? O que vocês acham? Acho que sofria, pô. Se ele está desse tamanho gigante, livre, ele vem ficar confinado num corpo, um corpo que precisava dormir, precisava comer, precisava descansar. Podemos fazer alusão no sapato apertado? Hã? Alusão no sapato apertado. O meu está apertado, esse aqui. Então, não é? Então, ele sofria, ele foi orar. Bom, transfigurou-se. Talvez ele tenha se mostrado na grandeza espiritual dele. Então, ele ficou irreconhecível para os discípulos que eram próximos dele, o João, o Tiago e o Pedro. Não reconheceram Jesus? Como assim? Transfigurou-se. Mostrou-se na sua grandiosidade espiritual. É uma interpretação. A Bíblia dá muitas interpretações, vários níveis, conforme a gente
consegue alcançar, né? Bom, aí fala que ele conversava, apareceu do lado Moisés e Elias. Como que os discípulos sabiam que era Moisés e Elias? Não tinha retrato, não tinha foto, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, não tinha nada disso. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias que estavam ao lado de Jesus? O que vocês acham? Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Provavelmente pelo que eles conversaram. Se eles tinham poderes já, certo poder de Jesus, provavelmente já saberiam que eram mesmo sem saber realmente que era. Provavelmente pelo que eles conversaram. E o que eles conversaram? Veio Moisés e Elias dar tapinha nas costas de Jesus? O que vocês acham? Não. Vieram dar apoio para Jesus, porque estava chegando o final da missão de Jesus. Ele não veio, Moisés não veio assim, Jesus, os gloriosos tempos dos judeus, nós somos maravilhosos, vencedores. Não. Eles vieram dar apoio a Jesus. Vieram dizer que Jesus estava de acordo com os profetas e com os 10 mandamentos. Não é isso que dá para entender? Que eles vieram dar apoio para Jesus. E que não vieram dar tapinha nas costas de Jesus, vieram dar sustentação para aquele final de ciclo que viria logo, né? Para uma nova etapa na missão de Jesus. E quando eles estavam descendo ali, eles ficaram assim espantados, eles não sabiam nem o que estava acontecendo, assim, né? Os 3 foram descendo, ainda eles perguntam assim: é verdade que Elias viria anunciar o Messias? Se era verdade aquilo que estava escrito nas profecias. E Jesus fala que já tinha acontecido e que era o João Batista, né? E que os homens iriam sacrificaram João Batista, e o que mesmo ia acontecer com ele. Então ele já foi falando o que ia acontecer. Elias já veio como João Batista, já foi sacrificado, e o mesmo aconteceria com ele, filho do homem, né? Então na Bíblia fala um pouco sobre reencarnação, fala um pouco sobre karma, ação e reação, karma. Elias quem foi? Foi um profeta que decapitou 400, 500, sei lá. Ele mandou decapitar uns 400 que não acreditavam no Deus único. Ele precisou morrer 400 vezes? Não. Uma vez decapitado já apagou a dívida dele. Então é assim, isso aí nós já vimos numa aula passada que eu dei aqui, né? Então é assim, a cena do Monte Tabor mostra a compatibilidade dos ensinamentos de Jesus com o Velho Testamento, com os Antigos Testamentos. Que Jesus não veio fazer oposição a nada, tá? O Espiritismo também não faz oposição à tradição espiritual antiga, não faz oposição ao Velho Testamento, não faz oposição ao cristianismo, tá bom? Um vai complementando o outro, tá bom? E aí ia mostrar uma figura. Essa daqui que eu ia mostrar, que é Jesus segurando os peixes, né? Após a multiplicação dos pães e peixes, que diz que tinha acho que 5 peixes, 4 pães, sei lá, não sei, uma coisa assim. E aqui a transfiguração, né? A transfiguração, os discípulos caem assim de tanta luz, não conseguem nem olhar, né? Então que Jesus
devia ser obedecido e ouvido acima de todos, incluindo a lei e os profetas, tá bom? Então essa é a cena do Tabor. Aí a partir dali, os discípulos ficam com a sua fé reforçada, ficam mais disciplinados, mais envolvidos pelo trabalho que viria dali para frente, que eles tinham certeza que eles eram capazes de curar, de operar milagres, e tinham certeza que aquele lá era o Messias e que fazia parte de um plano maior, que era essa obediência à lei e os profetas, tá bom? Era isso que eu queria falar, ok? Aproveitem a caravana para o exercício pessoal de vocês, tá bom? Não, como é que fala? Se intrometam na vida dos outros. Jesus, na caravana que ele fez, ele não se intrometeu na vida dos outros, ele não julgou, ele não ficou com pena de ninguém, tá? Ele não fez nada disso, ele apenas observou e orou. Claro que ele orou por aquelas pessoas, provavelmente por onde ele passou, as pessoas se beneficiaram. Também vai acontecer isso com a gente. O plano espiritual vai interagir com todos, com a gente e com aquele que a gente vai visitar. O evangelho vai ser lido, não é assim que faz a caravana? O evangelho vai ser lido, geralmente cai exatamente o que a pessoa precisa ouvir, ou que a gente precisa ouvir. Tudo vai funcionar, tudo vai se encaixar e vocês vão perceber isso daí, tá? Então aproveitem bastante. Você fala que a gente não deve se intrometer, mas também um ponto forte para todo mundo é não levar o problema do outro para casa. Porque eu já conheci pessoas que fizeram serviços assim e acabam trazendo toda a carga da pessoa para dentro de casa. A gente fica compadecido, né? A gente fica chocado com situações que a gente nem imagina, né? Porque a gente acha que sofre muito, eu sofro, porque meu marido não sei o quê, porque minha sogra não sei o quê, porque meu filho não sei o quê, porque meu vizinho não sei o quê, porque meu chefe não sei o quê. Tudo a gente sofre, mas a gente vai ver situações e fala, nossa, como que essa pessoa está aguentando isso? Como que essa pessoa está aqui viva para contar essa história? São situações muito delicadas, né? Coisas assim que a gente nem imagina, a gente vai ver. Por quê? Porque o mundo está complicado. Então a gente vai ter uma amostra do que está acontecendo no mundo. Então isso é interessante para o nosso aprendizado. A gente tem que ser egoísta, pensar que a gente vai aprender, tá? Se a gente ajudar o outro, o plano espiritual que está ajudando, não sou eu. A gente vai rogar, pedir, implorar para o plano espiritual ajudar. Me ajuda com esse povo. A gente vai fazer isso. Mas a gente não vai prometer nada. Não sei como é que são as caravanas hoje em dia, mas a gente não levava nada assim de muito valor, não sei como é que é, não sei. A gente levava só assim se a pessoa, sei lá, se eu tinha um remédio na minha casa, eu levava um remédio, por exemplo, sei lá, não sei. Eu levava o evangelho, né? Uma necessidade muito forte, alguma coisa, aí é o bom senso que vai dizer, mas não prometer nada, porque nós não vamos conseguir, não vamos dar conta, né? Se para uma pessoa 10 reais resolve, para outra nem 10 milhões não resolve. Então a gente não vai misturar a parte material com o espiritual. Isso daí os dirigentes vão explicar para vocês, tá bom? Tá? 10 milhões já ia resolver minha vida, né? Mas 10 reais nem precisa me dar que não vai resolver. Cada pessoa que vier aqui vai contar a sua experiência com o caravana. E as histórias sempre são repletas de alegrias, surpresas, tristezas. Essa pessoa que fazia caravana comigo é a Norma. Ela, desde os anos 2000, não, acho que antes dos anos 2000 ela mora na Alemanha e ela levou a aliança para a Alemanha, tá? Antes ela atendia só por telefone. Não sei se vocês conhecem. Tia do Gustavo aqui, tá? Talvez nem ele saiba a história.
não sei. Eu tenho muita ligação, assim, espiritual com ela, não é ligação de ficar ligando, telefonando para ela, é ligação espiritual. Então, ela levou a aliança para a Europa. Para a Europa ela levou. Uma pessoa. Ela atendia por telefone, atendia as pessoas, aí depois, com o tempo, aí formou um grupo, tem um centro lá em Frankfurt, né? Ela montou, teve algumas alunas que montaram outros centros ali perto, né? Então... Uma das alunas entrou para estudar. Não, lá já teve vários. No ano passado, uma delas. Tá. Agora tá mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo. Tá mais difícil e mais fácil porque às vezes ingressa virtual, não é isso? Às vezes ingressa virtual. E agora tem um grupo lá, acho que já tem uns 12 para entrar agora. Em Portugal tem uns 15, tinha 18, agora acho que é 15. Esse ano vem 28. Hã? 28. Candidatos. Nós vamos começar. Da Europa? Não, do todo. Eu não sei se nós vamos fazer alguns, né? Porque não tá. Bom, nós estamos falando assim, uma pessoa é capaz de transformar talvez um país, ou às vezes um continente, outra vez um mundo. Uma pessoa simplesinha, uma pessoa simples pode mudar outras pessoas, pode contagiar outras pessoas. É muito legal isso daí, é muito legal. Então, o plano espiritual usa as pessoas para isso, para o bem, né, para a paz, para ensinar sobre Jesus. É uma gracinha, é uma gracinha. Tá bom, então chega. Já fofoquei demais. Já fofoquei demais.